João 10, o Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 2 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Sentado como você está, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim: e aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus, de forma verbal, mas eles não compreenderam o significado do que lhe havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta para as ovelhas. Aleluia. Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, Senhor, para falar em nossos corações. Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela venha como remédio para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, venha como uma água para aquele que está sedento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a Tua palavra venha, Pai, como um pão, como um alimento para o faminto nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha como uma fonte de alegria para aquele que adentrou esse santuário triste, Senhor, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que todo empecilho saia desse lugar pelo poder do nome de Jesus. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente e o nosso coração seja cativo à Tua voz nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, povo de Deus. Queridos, a bênção de ser pastoreado. Só quem um dia na vida já precisou de um pastor, ele sabe do que é que eu vou falar. Só alguém que um dia na vida já precisou de um pastor, de um atendimento, de uma oração, de um direcionamento, de um pastor, de um homem, de uma mulher que ama a Deus, que serve a Deus, que vive uma vida na presença de Deus. Só quem já precisou sabe do que é que eu estou falando e do que é que eu vou falar nessa noite. Queridos, o Evangelho de João, capítulo de número 10, ele faz menção ao nosso Senhor se comparando, ou melhor, se colocando como o modelo do bom pastor. Nós cantamos aqui: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. A palavra do Senhor tem como a introdução do capítulo 1, do verso 10, como eu sou o bom pastor. E a introdução desse texto diz: em verdade vos asseguro que eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Amém, povo de Deus? Então o Senhor nos assegura de que Ele é o bom pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, olha aqui para mim. Ele é o bom pastor, eu não sou bom pastor. Não existe bom pastor, porque só tem um que é bom. Nós cantamos aqui: Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Ele é o bom pastor. Amém, povo de Deus? Levante a sua mão para o alto nessa noite, diga assim: o Senhor é o bom pastor. Diga: Ele é o bom pastor. Diga: não há outro bom pastor, Ele é o meu pastor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu
Eu sou pastor porque Deus me levantou, mas não sou bom, e também não tenho a pretensão de ser. Sabe por quê? Porque já existe um bom. Bom, ele está na qualidade de perfeito. Quando o Senhor diz que Ele é o bom pastor, é porque Ele se coloca como o modelo, o perfeito, em quem não há falha, em quem não há pecado, em quem não há erro, em quem não há nada que possa em algum momento desabonar a sua obediência ministerial, sacerdotal, a sua obediência total. Então Ele é o exemplo, amém, povo de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: Jesus é o exemplo para mim e para você do bom pastor. Jesus é o exemplo, irmão. E isso eu faço menção para poder te dizer uma coisa: tem gente que procura igreja por causa de pastor, tem gente que procura igreja por causa de líder, tem gente que procura igreja por causa do homem, tem gente que procura igreja por causa da amizade, tem gente que procura igreja por causa que quer relacionamento, tem gente que procura igreja por vários motivos. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: procure a igreja do Senhor Jesus por causa do bom pastor, aleluia, do bom pastor, do bom pastor. Ele é o modelo, ele é o modelo de pastor. E então ele começa dizendo que eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e o pastor, ele tem a responsabilidade. Agora trazendo para o âmbito terreno de alguém que Deus levantou para o ministério sacerdotal, ministerial, ele tem uma responsabilidade fundamental diante do Senhor, de servir o reino de Deus. E aí, dentro dessa responsabilidade, o pastor, ele deve anunciar a salvação, a palavra de cura, restauração, libertação. E quando ele o faz, ele está cumprindo o propósito para o qual Deus o levantou. Ele está cumprindo. E eu tenho certeza que aqui nessa igreja tem um pastor que está cumprindo cabalmente esse papel, anunciando a mensagem da cruz, anunciando a mensagem de salvação, anunciando a palavra de cura, anunciando a palavra de redenção, anunciando a palavra de restauração, anunciando o reino de Deus, propagando o evangelho do reino de Deus, preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio nisso, eu creio nisso. A ovelha, ela tem uma responsabilidade diante da vida do pastor. Ela tem uma responsabilidade. E quando nós falamos de a bênção de ser pastoreado, queridos, porque existe um favor de Deus, uma graça de Deus que transborda sobre a vida da ovelha que se deixa ser pastoreada. Se deixa ser pastoreado. Nem o bom pastor, escuta, nem o bom pastor, que é Jesus, que é o modelo de pastor, pastoreia uma ovelha que não se deixa ser pastoreada. Nem o bom pastor, nem o pastor perfeito consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: se alguém de vós quer ser meu seguidor, se algum de vós, vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me. Quer ser meu seguidor? Vem, segue-me. Quer ser minha ovelha? Vem, segue-me. Quer ser meu discípulo? Vem, segue-me. Jesus não está obrigando ninguém. Jesus não está obrigando ninguém. Há um convite. Há um convite do bom pastor: vem, segue-me. Deixa eu ser o seu bom pastor, deixa eu te pastorear, deixa eu te liderar, deixa eu te abençoar, deixa eu te ensinar, deixa eu te corrigir, deixa eu te edificar. Há um convite do bom pastor: vem, segue-me. Transportando para a responsabilidade ministerial e sacerdotal do pastor, desta igreja, da minha vida como pastor, não é diferente. Eu como pastor, o meu modelo de pastor tem que ser Jesus. Eu como ovelha, o modelo de pastor que eu tenho que olhar também tem que ser Jesus. Quem está entendendo diz amém. E olha o que é interessante, que o bom pastor, ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. Para esse o porteiro abre,
e a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz e chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia. Sabe o que isso me mostra? O pastor tem relacionamento com as ovelhas, as conhece. O pastor sabe quem são suas ovelhas e suas ovelhas sabem quem é o seu pastor. Suas ovelhas sabem. Então andar debaixo do direcionamento do bom pastor, debaixo de uma liderança ministerial, de alguém que está cumprindo cabalmente um chamado de Deus, também não é obrigatório. A mesma palavra que o Senhor disse para os discípulos é a mesma palavra que soa hoje: vem, segue-me. E como é que essa palavra está sendo direcionada? Através da mensagem da cruz, através da mensagem de cura, através da mensagem de libertação, através da mensagem de restauração, através do discipulado, através do amor, através do relacionamento. O pastor Pedro, a pastora, os irmãos que estão aqui, que servem essa casa que Deus levantou, eles estão anunciando o evangelho da cruz, e ao mesmo tempo está dizendo: vem, segue-me. Assim como o apóstolo Paulo diz: segue-me, fazem pois igual a mim, porque eu sou o seguidor de Cristo. Então segue, anda comigo, seja pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se o parâmetro é Cristo, Deus tem levantado sacerdotes para levar a gente para o céu. Deus tem levantado sacerdotes para levar a gente para o céu. E olha, irmãos, que a ovelha, ela tem um papel preponderante dentro do ministério sacerdotal. Primeiro, ela não é obrigada a seguir. Segundo, quando ela segue por amor. Primeiro, ela não é obrigada a seguir. Segundo, quando ela segue por amor, porque ela entendeu o propósito, ela entendeu o chamado, ela entendeu o propósito da salvação, ela entendeu o propósito de andar com Jesus e de ser discípulos. Ela não está andando apenas porque ela quer algo, ela está andando porque ela ama o pastor, ela está andando porque ela crê que o pastor está guiando a sua alma, a sua vida para a eternidade. Quem está me entendendo nessa noite diz glória a Deus. Querido, o pastor que representa nesse texto é Jesus, o pastoreio perfeito. Mas eu quero fazer um paralelo entre o pastoreio sacerdotal e ministerial, dentro da realidade da igreja, dentro da realidade do corpo de Cristo. Amém, povo de Deus? Dentro da realidade da igreja, do corpo de Cristo. A ovelha que é ou que se deixa ser pastoreada, ela conhece a voz do seu pastor e segue. A ovelha que é ovelha, ou a ovelha que se deixa ser pastoreada, ela conhece a voz do seu pastor e a segue. Ela conhece. João 10, do 2 ao 5, fala que aquele que entra pela porta, ele é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas seguem porque conhece a sua voz. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando o seu pastor, que Deus colocou sobre a tua vida, está dizendo para você: irmãos, vem comigo, vem para um culto de celebração, vem para uma vigília, vem colocar o rosto no pó, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia da nação, da cidade, deste lugar, da minha vida, das nossas vidas, da igreja. Quando o seu pastor, ele dá uma voz de comando, eu e você precisamos entender que Deus colocou ele como anjo da igreja, e quando ele dá uma voz de comando, eu preciso entender que ele é a representação do bom pastor, e essa voz de comando é para as ovelhas. Essa voz de comando é para a ovelha. Essa voz de comando é para todos aqueles que estão debaixo desse princípio de autoridade e estão nesse aprisco. Então, quando há uma voz de comando, é como se o bom pastor estivesse dizendo: vem, segue-me. E a representação do bom pastor nesse aprisco tem nome. Qual que é o nome do seu pastor? Qual que é o nome do seu pastor?
Fala, igreja, qual que é o nome do seu pastor? Pedro. Pedro, diga comigo, pastor Pedro. Ele é a representação do bom pastor nesse aprisco. Ele é o bom pastor que Deus colocou neste lugar como representação do sacerdócio de Deus nesse lugar. Ele é a representação. Então, quando há uma direção de comando, eu preciso entender que, como porta-voz da voz de Deus, eu, como ovelha, preciso andar. Eu preciso ir em direção. Eu preciso obedecer. A palavra estranho nesse texto, irmãos, entenda bem. A palavra estranho aqui, ela não está falando no sentido de não conhecer a pessoa. A palavra estranho aqui, ela está falando no contexto de ouvir a voz diferente da autoridade que Deus colocou. Olha que interessante, nesse texto diz assim, ó, se você não fechou a sua Bíblia, se a sua Bíblia está aberta, você vai ver que eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, o verso 2 ao 5, diz assim: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a porta abre, e então as ovelhas ouvem a sua voz, e eles a chamam pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. E olha que interessante também: nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. Então, o sentido da palavra estranho aqui não é não conhecer a pessoa, é não conhecer a voz. Irmãos, olha isso, presta atenção nisso que eu vou falar. Tem muita gente conhecida em nosso meio, mas que está falando voz estranha. Quem está aqui comigo? Tem muita gente em nosso meio que é conhecido, está no meio do relacionamento, está no meio do povo, só que está falando voz estranha, está falando voz de que não vem da cobertura espiritual a qual Deus colocou, que não está falando debaixo do ministério sacerdotal, não está falando debaixo da autoridade eclesiástica que Deus colocou. Quem está entendendo nessa noite, diz amém. Essas vozes estranhas, elas não estão em um ou outro determinado lugar. A Bíblia diz que ela está no mundo. No mundo. E eu vou mostrar para você que ela está no mundo. E não é de agora. O mundo está cheio de vozes estranhas. O mundo tem todo tipo de voz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 e 12 diz assim, se você quiser anotar, anote, não precisa ler para nós ganharmos tempo. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 e 12 diz: há porém muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo é sem sentido. Ou seja, todo tipo de voz tem um sentido, tem um porquê. Só que olha que interessante que diz: se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro. Lembra no paralelo ao texto de João 10, que o texto diz assim, ó: a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela não dará atenção para estranho, para voz estranha. E olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios, dizendo assim, ó: se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro. Em outra palavra, ele está dizendo, serei estranho para quem está falando. Serei estranho para quem está falando. E eu quero continuar, olha o que o texto diz: para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Quem aqui sabe falar alemão? Levante a mão. Sabe falar alemão? Tem alguém que sabe falar alemão? Levante bem alta a mão. Tem alguém? Ah, eu sei, pastor, alemão. Não, não é isso, irmão. É falar em alemão. Não sabe? Se eu começar a falar em alemão aqui, vocês vão entender? Sim ou não?
Por que vocês não vão entender? Porque a voz é estranha. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, ó: voz estranha não gera entendimento. Diga assim: voz estranha gera confusão. Quem está entendendo diz amém. Voz estranha não gera entendimento, voz estranha gera confusão. E olha que interessante, que o paralelo ao bom pastor. O bom pastor diz: quem é ovelha ouve a sua voz, quem é ovelha conhece a sua voz, quem é ovelha conhece o seu pastor, e o seu pastor as conhece. Quando vem alguém com voz estranha, ele afasta dela. Por quê? Porque não tem a mesma voz do seu bom pastor. Não tem a voz do seu pastor. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Agora eu entro dentro do propósito dessa mensagem. Não tem a voz do seu pastor, não está debaixo do propósito, não está debaixo da autoridade, não está debaixo da submissão, não está debaixo da liderança. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu testemunho, e eu posso falar isso diante de Deus, porque o Senhor me formou ainda desde o momento a qual eu me converti, me entendi como cristão. Os meus pais se converteram, eu tinha em torno de 4 para 5 anos de idade, e me levaram para a igreja, então me envolvi na igreja. Nós éramos de Cuiabá, e cresci dentro da igreja, e quando eu entendi sobre a cruz, sobre a salvação, acredito eu que eu tinha mais ou menos de 8 para 9 anos, confessei Jesus como meu Senhor, tive minha primeira experiência com Deus, comecei a me envolver dentro da igreja, servindo ao Senhor, na área do ministério de louvor, tocando bateria, me envolvendo, tocando instrumento, ministrando louvor na igreja, na congregação. Com 12 anos de idade, recebi a primeira palavra profética sobre a minha vida, dizendo: serás pastor, Deus vai te levantar, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, Deus vai te levantar para o ministério sacerdotal. Com 12 anos de idade eu ouvi pela primeira vez um chamado ministerial. Depois disso cresci. Com 15 anos de idade já estava envolvido na liderança da igreja, liderando adolescentes, pré-adolescentes. Com 18 anos comecei a trabalhar nos jovens, já liderando adolescentes, liderando o ministério de louvor, trabalhando com juventude. Cresci dentro da igreja, desenvolvendo, trabalhando na obra de Deus. E uma coisa eu sempre entendi: que Deus colocou sobre a minha vida cobertura, liderança. Deus colocou sobre a minha vida gente que é representação, é porta-voz da voz de Deus para a minha vida. Eu não vou dizer para os irmãos que eu fui perfeito durante toda essa minha caminhada. Não fui. Dei um pouquinho de trabalho para o meu pastor também. Em alguns momentos, no auge da minha percepção, eu achava que eu sabia das coisas, e o que eu queria às vezes era fazer as coisas da minha maneira, e às vezes vinha o meu pastor, como o bom pastor, e falava: não é assim que funciona não, caminha por aqui. E às vezes não gostava, mas há uma direção, há um porta-voz da voz de Deus, há um profeta, há um sacerdote. Quem está entendendo essa palavra diz amém. E aí então eu cresci dentro desse propósito, dentro desse entendimento ministerial. E irmãos, eu não vou revelar minha idade hoje, deixa vocês pensar aí, essa carinha de bebê aqui. Mas já fazem 11 anos que o Senhor me levantou para o ministério pastoral específico em São José dos Quatro Marcos. E hoje, com 11 anos de ministério, tem vezes eu olho para trás e eu lembro: rapaz, se eu tivesse entendido o que o meu pastor tinha me dito naquele dia, eu acho que a minha vida teria sido melhor. Se eu tivesse obedecido aquele direcionamento antes, se eu não tivesse perdido tempo achando que era eu quem tinha razão, hoje a minha vida com Deus talvez já estaria em um outro nível. Sabe por quê? Sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes nós olhamos para a humanidade da palavra e não olhamos para quem levantou o homem para poder direcionar a palavra.
Por trás de toda palavra sacerdotal, direcionamento sacerdotal, ministerial, há o bom pastor. Há um bom pastor, o perfeito, o que chamou, o que escolheu, o que levantou. Por isso que eu disse na introdução dessa mensagem: não tenho nem pretensão de achar que eu sou bom pastor. Minhas ovelhas que o diga, tem hora que é difícil me aguentar. Por quê? Porque eu não sou perfeito, mas Deus chama gente imperfeita para cumprir um propósito. Deus chama gente imperfeita, e dentro da minha imperfeição, uma coisa Deus encontrou: um coração temente e obediente a Deus, que foge da aparência do mal e que busca cumprir o propósito para o qual Deus chamou. Então, querido, por que o Senhor se coloca como modelo e fala para que a igreja funcione dentro de um mecanismo, dentro de uma engrenagem correta e ideal? É preciso entender a função do ministério sacerdotal e a função do ministério que é a ovelha, que é o servir, que é o estar dentro do propósito. E quando Paulo fala para os irmãos em Coríntios de que havia muitas vozes estranhas, ele faz um paralelo ao que Jesus ensinou, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Queridos, e o porquê que eu estou falando isso? Porque no mundo tem muitas vozes, e eu vou dar alguns exemplos de vozes que tem no mundo. Eu imagino que não deve estar acontecendo por aqui, mas tem vários lugares que acontece. Nós somos igreja do Senhor, nós não precisamos mais congregar. O mundo está cheio de vozes. Eu não preciso estar debaixo de cobertura de ninguém, porque eu já tenho Jesus. Jesus é a minha cobertura. Eu não preciso prestar conta da minha vida para ninguém. Eu não preciso ficar debaixo de liderança de ninguém, porque eu tenho minha vida com Deus. Eu faço a minha oração, eu posso servir ao Senhor, eu posso fazer o que quiser, porque o negócio é entre eu e Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. João 10 nos mostra de que Jesus coloca como modelo. Ele diz: a ovelha que é minha ovelha, ela conhece a minha voz e ela me segue. Sabe o que eu aprendi? Um pastor certa vez contando uma experiência que ele foi em um determinado lugar da Europa, e ele chegou naquele lugar, havia pastores de ovelha, ovelha animal mesmo, e esses pastores de ovelha estavam apacentando, e de repente eles se encontraram e começaram a conversar. E aí o rebanho de um pastor começou a misturar com o rebanho do outro, e como eram ovelhas, eram muito parecidas, então não sabia distinguir quem era quem. E sabe o que é interessante? Que nesse episódio, nesse testemunho, esse pastor fala, é que enquanto eles conversavam, as ovelhas estavam juntas. Aí de repente, quando eles se despediram, um dos pastores deu um assovio. Quem sabe assoviar aí? Tem alguém que sabe assoviar? Assovia aí. Tem alguém que sabe assoviar bem alto, que eles assoviam assim? Esse assovio aí, ó. Um dos pastores fez um tipo de assovio, um tipo de cantado, e quando ele fez, ele começou a andar. E quando ele começou a andar, houve um alvoroço no meio das ovelhas que estavam lá. As ovelhas que eram dele começaram a vir atrás dele. As ovelhas que eram dele começaram a andar atrás dele, e passados-se alguns metros de distância, e então agora começou a distanciar as ovelhas que era do outro pastor e as ovelhas que era desse pastor. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Esse cara aqui é profeta mesmo, hein? Ô glória, deixa ele aí, gosta do altar. Então as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, elas não se deixam levar por voz de estranho. Já ouviu aquela história, tipo, rapaz, aquele pastor que veio aqui, aquele magrinho lá de 4 Marcos, aquele pastor lá é uma bênção. Pensa num pastor abençoado, pensa num pastor legal, pensa num pastor gente boa, pensa no pastor, é aquele pastor, irmão, aquele pastor lá, ele tem ovelha. O seu pastor aqui que é bom, porque foi ele que Deus colocou na sua vida. Ele é a representação do bom pastor na sua vida. Ele é o seu pastor. Eu prego em alguns lugares que Deus me leva, e às vezes acaba o culto, vem os irmãos assim: nossa pastor, que palavra, Deus nos quer, o Senhor ora por mim e tal, Deus faz alguma coisa na minha vida, tal, e a pessoa vem conversar, maravilha, eu ouço, eu converso,
A pessoa fala: pastor, vem mais vezes aqui, e que não sei o que. Eu falo: ô queridão, você não tem pastor não? Sabe qual que é o nosso problema às vezes, irmãos? Ouça com amor isso que eu vou falar, amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: coloque amor na palavra do pastor aí, ó. Fala para o irmão do seu lado: coloque amor na palavra do pastor. Escuta, agora olha para mim. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós não nos deixamos ser pastoreados. Às vezes nós não nos deixamos ser pastoreados. Irmãos, eu dei uma palavra para pastores agora na última reunião de pastores que estivemos lá. Tem alguns irmãos aqui que estavam lá. Eu acho que o Robson estava lá, né, Robson? Eu dei uma palavra para pastores lá, e eu ministrei para pastores dizendo: vocês precisam ser pastoreados, vocês precisam ter cobertura, vocês precisam ser cuidados. Eu passei por uma experiência um pouco antes da pandemia, e entrou na questão da pandemia, devido a tudo que estava acontecendo. E essa experiência que eu passei, eu e minha esposa, até a igreja lá que eu pastoreio, muitos irmãos nem sabiam. Mas nós entramos em um momento de crise existencial e ministerial, pessoal, que nós, se não tivéssemos pastores sobre nós, não sei o que aconteceria. Quem está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Olha para mim aqui, por gentileza. Você não é super-homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã. Você não é super-mulher. Você precisa de uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Gente que põe a mão sobre a sua cabeça para orar por você. Gente que coloca a mão sobre você para dizer para você: assim diz o Senhor. Você precisa de homem, de mulher, de profetisa, de profeta, de sacerdote, de sacerdotisa, de gente de Deus para te dar direção. Porque Deus está preparando uma noiva para entrar no céu. E a representação de Deus na terra é quem Deus colocou como cobertura sobre a sua vida. Não tenha medo de ser pastoreado. Não tenha medo de ser ensinado. Não tenha medo de ser corrigido. Não tenha medo de ser confrontado. Ah, meu irmão, como eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, como eu glorifico a Deus pelos confrontos, pelos puxões de orelha, porque ele, quando fazia isso, eu estava olhando para Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha aqui, orelhudo, o caminho é aqui. Olha aqui, ô cabeçudo, o caminho é aqui. É aqui que você vai alcançar a vida eterna. Eu sou o caminho, diz o Senhor. E sabe qual é o porta-voz de Deus, do bom pastor nesse momento? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ó, seu pastor. Seu pastor. Não é o pastor que veio lá não sei de onde veio pregar aqui. Não é o pastor magrelo lá de Quatro Mar que veio pregar aqui, não. É o seu pastor. É o seu pastor, meu irmão. Porque é ele que te conhece. Nós tivemos com o nosso pastor, duraram quase 7 horas de relógio. Pastor, o senhor tem tanto pecado assim? Não, não é questão de pecado, é que tem hora a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa de alguém que tem cobertura sobre nós, para orar por nós, para ser porta-voz de Deus na nossa vida, para nos dar uma direção, para ministrar sobre a nossa vida, para derramar o óleo sobre a nossa cabeça. Vamos lá para o Salmo 23, abra sua Bíblia. Não estava nem nos meus bolsos aqui, mas o Senhor me direcionou. Salmo 23, eu acho que eu vou encerrar aqui. Deus mandou parar. Até quem não é cristão conhece esse texto, sim ou não? Se eu perguntasse para alguns aqui, poderia até falar de cor, não precisava nem abrir a Bíblia, mas eu gostaria que você olhasse. Olha a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu quero só pontuar uma coisa aqui. Essa expressão "em nada",
contextuando dos originais bíblicos, na verdade, ela faz menção à maneira correta da tradução em português, que seria em nada, no lugar de nada, seria em nada. Então a tradução dos originais da forma correta seria: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Existem muitas pessoas que pensam assim: o Senhor é meu pastor, então não pode me faltar nada, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter casa, tenho que ter carro, tenho que ter saúde, tenho que ter isso, tenho que ter... Não é esse o propósito. O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Na saúde, o seu pastor não vai faltar, ele vai estar lá com você. Na provação, o seu pastor vai estar lá com você. Na luta que você passar, o seu pastor vai estar lá com você. Talvez ele não vai estar fisicamente, mas ele vai estar intercedendo, ele vai estar declarando, ele vai estar orando. Nessa pandemia, irmão, quando estava todo mundo em casa, ninguém podia chegar perto de você. O que você acha que o seu pastor estava fazendo? Dormindo até 10 horas da manhã, até 1 hora da manhã. Eu tenho certeza que o seu pastor estava orando: Deus, guarda, Senhor, as minhas ovelhas, guarda, Senhor, os meus discípulos, guarda, Senhor, a tua igreja, guarda, Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Eu tenho certeza que os pastores estavam chorando, clamando para que Deus guardasse a vida das suas ovelhas. Escuta, às vezes vai chegar um momento que você não vai ter a presença física do seu pastor para ajudar você numa necessidade, mas não significa que ele não está com você. A ausência física dele não é uma ausência espiritual. Deixa eu dizer, o pastor, ele é só um, e ele não tem como ser pastor para todo mundo ao mesmo tempo fisicamente. Mas a sua palavra, a sua oração e a sua determinação, a sua palavra liberada tem o poder para alcançar o propósito pelo nome de Jesus. Irmãos, na pandemia tinha gente que estava com síndrome do pânico, tinha gente que estava com ansiedade, tinha gente que ligava para nós e falava: gente, eu não tenho como ir. Sabe o que eu fazia? Em nome de Jesus, visita ele agora, Senhor. Eu libero uma palavra, e sobre a tua palavra, Senhor, eu declaro a cura, eu declaro a libertação, eu declaro o refrigério, em nome de Jesus. Seu pastor não é onipresente, seu pastor não é onisciente, seu pastor físico, o pastor que Deus colocou sobre a sua vida, vai ter momento que ele não vai ter como estar com você, mas não significa que porque ele não está fisicamente, ele não está fazendo o papel para o qual Deus o designou. Eu me lembro de um irmão diácono da nossa igreja. Ele pegou a Covid, ficou internado, e ele quase morreu. Ficou vários dias, meses internado, e numa condição muito difícil, e nós não tínhamos como ir lá. E ele é uma pessoa muito querida na nossa igreja, um irmão, um servo muito precioso do Senhor. E a igreja então se comoveu em oração e clamando aos céus para que o Senhor o preservasse. E eu me lembro que um dia ele mandou um áudio para mim, a sua voz mal dava para ouvir. Ele falava assim: pastor, ora por mim. Ele só falava isso, e eu em prantos, em lágrimas, gravei um áudio para ele, falando: Senhor, levanta ele dessa cama, Senhor, levanta ele, Senhor, cura ele, Senhor, levanta ele, assim como o Senhor levantou, ó Deus, aquele que já estava morto, o Senhor tem poder para levantar. E irmãos, para a glória do Senhor Jesus, hoje ele está lá servindo ao Senhor conosco, e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Uma oração, uma liberação de palavra. Sabe por quê? Porque ele entendia: tem um pastor como cobertura espiritual sobre a minha vida que pode orar por mim. Só quem já precisou de um pastor sabe do que eu estou falando. Só quem já precisou sabe. E sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente já precisou, só que às vezes nós temos memória curta. Nós temos memória curta. E sabe por que o inimigo faz isso às vezes, irmão? Para poder colocar vozes estranhas de gente conhecida no meio da igreja. Vozes estranhas de gente conhecida. Nem todo mundo que fala em nome de Deus está debaixo do direcionamento e do alinhamento sacerdotal. Quem está entendendo nessa noite?
Nem todo mundo. E eu quero encerrar aqui no Salmo 23, porque com a continuidade diz assim, ó: em verdes pastos me faz descansar, para as águas tranquilas me guia em paz. Ou seja, o pastor, ele tem a responsabilidade de te levar para um pasto verdejante, ou seja, para alimento saudável. Eu estava conversando com o Robson agora há pouco. Nessa pandemia tem muita gente que está saindo da igreja. Graças a Deus você não saiu, amém? Você está aqui firme servindo a Jesus, porque você está olhando para Jesus. Mas em outros lugares, eu até falei para o Robson, eu falei, eu fui pregar em alguns lugares, igreja que eu já preguei antes, em um culto de celebração com mais de 500 pessoas, a igreja fazia 2 cultos de celebração porque não cabia. Eu preguei no meio desse momento que estamos passando de pandemia, com a média de 150 pessoas. E acabou o culto, perguntei para o pastor, cadê o povo? Ele falou, você sabe? Eu falei, não. E ele, eu também não. Por quê? Muitas ovelhas não conhecem a voz do seu pastor. Muitas pessoas estão apostatando da sua fé. Muitas pessoas estão caindo nas vozes estranhas que o mundo está pregando em vários lugares. Não precisa de igreja não, você pode cultuar em casa, tem culto online. Irmão, culto online é bênção, mas às vezes pode ser uma maldição na vida de algumas pessoas. Porque tudo aquilo que é bom e que gera conforto, gera preguiça. E quando gera preguiça, gera comodismo. E quando gera comodismo, Deus não está nisso, Deus não se agrada. Deitado lá na cama, espreguiçando lá, o pastor pregando e tal, distraído com tudo que está acontecendo, não consegue nem dar um glória a Deus, não consegue, não tem a conexão. Irmão, nada se compara em estar no átrio da congregação, no meio da adoração, no santuário, a qual o Senhor preparou para poder ministrar a palavra, para poder liberar a glória, a unção, a manifestação. Deus é quem determinou o santuário para que a igreja do Senhor se reúna para adorá-lo. Nada se compara. Eu, irmãos, nessa pandemia fiz alguns cultos online, fiz algumas lives, participei de alguns cultos online, mas eu falei para minha esposa, chegou um dia, eu falei, amor, quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de online não. Eu tinha até umas agendas de live para fazer, eu falei, não vou mexer com isso não. Não vou mexer com isso não, minhas ovelhas conhecem minha voz. Sabe o que eu fiz? Porta da igreja aberta, comecei a fazer discipulado, fizemos relógio de oração. Irmão, vamos orar. O pessoal colocava o horário no relógio, ia lá para a igreja orar, passava o dia orando lá na igreja, e o culto começou. Quando foi aquele período que fechou tudo, não tinha jeito, aí nós fizemos só um online. E mesmo assim não ficamos sozinhos. Pus o ministério de louvor, vamos adorar aqui, pô, vamos cultuar. Não gosto de ficar sozinho não. Por quê? Pastor precisa de ovelha, e ovelha precisa de pastor. Pastor, quando ficou muito tempo longe da ovelha, tem pastor aí que perdeu até o propósito, a visão. Agora tem ovelha que ficou longe do pastor, que ficou pior ainda. Alguns até apostatou da fé. Graças a Deus que você tem um pastor que guia vocês pelas águas tranquilas e para pastos verdejantes. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ô irmão, eu aprendi a gostar da disciplina. Eu aprendi. Tanto aprendi que 7 horas de discipulado é para quem gosta de ser ensinado. Eu aprendi a amar a correção, o ensino. E toda vez que eu vou para Cuiabá, que nós sabemos que nós vamos ficar alguns dias, quando não sou eu, é minha esposa que liga para o pastor ou para a pastora, tem um tempinho aí para nós, prometemos que não vai ser 7 horas. Não vamos tomar os seus dias. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de ser pastoreado. Pastoreado, cuidado. Está debaixo de uma cobertura, ser ensinável. Sabe o que nós como igreja nós precisamos, irmãos? Ser ovelha de verdade. E ovelha é ensinável. Ela conhece a voz do seu pastor e é conhecida por ele.
O pastor é uma espécie de pai. Tanto que a palavra pastor, dentro do propósito, do contexto ministerial e sacerdotal, atende pela palavra de pai. Por quê? Porque o pastor, quem conhece e leu a parábola do filho pródigo, Deus então, Jesus, ele quando fala essa parábola, ele se coloca como um pai, e coloca como um filho que se afastou da casa do pai. Então ele se coloca como um propósito de pai, pastor pai. Por quê? Porque pastor pai dá direção, pastor pai dá correção, pastor pai abençoa, pastor pai sabe o que o filho precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, escute. Se o teu pastor, ele diz que te ama, mas não te corrige, ele não está demonstrando amor. Se o teu pastor te corrige à luz da palavra, esse é o pastor que é representação do bom pastor na sua vida, que é a demonstração de amor, de acordo com a palavra do Senhor, é ensino, direção, correção. Agora eu vou perguntar para você, e você não precisa se manifestar, mas quem aqui gosta de ser direcionado, corrigido e ensinado? Para pensar. Seja ensinável, seja tratável. Hebreus 12:11 diz assim, ó: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, ela não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Todo aquele que teve um pai que demonstrou amor sobre a sua vida, hoje ele reconhece o amor do pai ou da mãe, devido aos ensinamentos que lhe foi dado, sim ou não? Nossa, meu pai foi bom, minha mãe foi boa, mas por que seu pai foi bom? Deixou você fazer tudo que você queria fazer? Não, meu pai tinha direção, minha mãe tinha direção, sim ou não? A representação do pai e da mãe boa é aquela que deixa fazer tudo que quer, ou que deixa fazer tudo que quer? Não. Por que nós achamos que a representação sacerdotal de Deus na nossa vida é diferente? Sabe qual é a representação do bom pastor na sua vida? É aquele que te dá direção, aquele que te corrige, aquele que te mostra o caminho, que falou, caminha por aqui, ó, que agrada a Deus. O caminho é esse aqui, ó. Vem, vamos andar, vamos seguir. Quem está comigo diz amém. Quem não está dormindo aí diz glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você está acordado, aleluia. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me conforta, me protege. Tem uma tradução que diz: a sua proteção, irmãos, está na direção de Deus para a tua vida, através da sua cobertura, através da liderança sobre a sua vida. Uma discípula nossa, certa vez, estava tudo bem com ela, estava grávida, estava tudo certo com ela, tudo tranquilo. E um dia, Deus me deu um sonho. E irmãos, eu não costumo sonhar muito não, mas esse sonho eu fiquei meio assim, falei, Deus, vou fazer uma prova com o Senhor. Se for para falar, o Senhor vai me dar uma direção para eu falar, senão eu vou só interceder. Passados-se 2 semanas, Deus falou comigo, fala. Eu falei, chamei a pessoa, falei, ô filha, é o seguinte, Deus me mostrou assim, 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 e Deus mandou dizer para você, nesse sonho que Deus me mostrou, que o teu filho que está no teu ventre vai precisar nascer, alguma coisa vai acontecer, mas o Senhor falou que eu posso orar por você e liberar uma palavra, que nenhum mal acontecerá, e ele vai nascer e vai ter saúde, e vai ficar bom. Passados-se alguns dias depois, essa pessoa começou a ter problemas físicos, começou a ter problema na gestação, foi correndo para o hospital. Chegou lá, o médico falou, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar, senão vai morrer, tem que tirar, está em agonia, está com problema, tem que tirar. A criança nasceu, ficou ali em observação, e hoje, para a glória do Senhor Jesus, está correndo para tudo quanto é canto, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus mostrou para o profeta,
Deus poderia ter mostrado para outra pessoa, poderia. Deus faz, mas deixa eu dizer, tem pastor que cuida, tem pastor que ouve Deus, tem pastor que ora e que tem autoridade no nome de Jesus para liberar uma palavra de vitória. Tem pastor. Então o direcionamento é proteção. Tu preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos e me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Irmãos, eu quero encerrar aqui, o tempo não permite, senão nós vamos atrasar a ceia. Olha, o óleo que se é derramado sobre a cabeça da ovelha, no contexto físico de ovelha, quando se derrama um óleo na cabeça de uma ovelha, um pastor faz isso, ele coloca para não dar bicheira na cabeça das ovelhas, porque costuma um monte de mosca ficar rondando a cabeça das ovelhas, e às vezes elas sentam, aquelas varejeiras, elas sentam e botam ovos, e quando elas botam ovos, dá aquelas, brota aqueles vermezinho na cabeça, e penetra então o couro cabeludo da ovelha, e começa então a dar bicheira na cabeça da ovelha. E para que não aconteça isso, o que é que o pastor vai fazer? O pastor pega o óleo e unge a cabeça das ovelhas, e quando ele unge a cabeça das ovelhas, essa unção exala um cheiro, e esse cheiro que exala da cabeça das ovelhas, do óleo na cabeça das ovelhas, faz com que a mosca não fique rondando. Sabe o que espiritualmente significa isso, irmãos? As vozes do mundo não tem poder sobre a cabeça da ovelha que recebe o óleo do bom pastor. É aquela pessoa que vai lá na sua casa, ó, tá sabendo o que está acontecendo? Aqui tem óleo, aqui tem óleo, aqui tem óleo. Sai para lá, mosca, sai para lá, voz estranha. Aqui tem óleo sobre a minha cabeça. O óleo foi derramado sobre a minha cabeça. O óleo foi derramado sobre a minha cabeça. Aleluia. Essa é a representação, irmão. Essa é a representação. Que a paz e a misericórdia certamente me acompanhará por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outra tradução diz, até o fim dos meus dias. Sabe o que significa isso? Quando eu estou debaixo da cobertura sacerdotal, ministerial, do pastor que Deus colocou sobre a minha vida como referencial do bom pastor, eu vou andar no caminho que me levará à eternidade até o fim. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Essa palavra que o Senhor ministrou nessa noite, e a minha intenção não é fazer com que você, como ovelha, apenas olhe a responsabilidade sacerdotal e ministerial do pastor que Deus colocou como a sua vida, mas além disso também é uma responsabilidade para que você, como ovelha, olhe para você e veja a sua responsabilidade como ovelha diante do ministério sacerdotal que Deus colocou como uma ovelha que vai andar debaixo da cobertura do pastor que Deus colocou sobre a sua vida. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde o reino de Deus e a obra de Deus precisa dos voluntários, precisa das ovelhas, gente para servir, gente para se envolver, gente para contribuir. Seja uma ovelha participante, seja um discípulo ativo, se envolva na obra do Senhor. Chega no seu pastor e fala: pastorzão, o que tem para fazer? Aonde é que eu posso encaixar para servir? Chega no seu pastor, no seu pastor, derrama o óleo sobre a minha cabeça aí, ó. Quero andar junto, quero alinhar, quero servir, quero estar envolvido no meio, quero estar junto. Ovelha sadia, irmãos, anda junto. Ovelha, quando começa a espalhar, algo está errado. Algo está errado. Certamente tem bichinho na cabeça. Alguma mosca já pousou.
as vozes externas já veio. E o que eu estou falando nessa noite é espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz sobre a igreja. Eu tenho certeza de que quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Quando o Espírito Santo fala, o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito quando ele fala, é nos trazer de volta. Nos trazer de volta. Deus quer te trazer de volta para o meio do aprisco. Ei, ovelha, escute. Não ande pelos cantos. Não ande pelas beiradas das cercas do aprisco. Se cair um raio e atingir a cerca, as ovelhas que estiverem ali encostadas por perto ali, elas morrem pelo choque. Mas quando as ovelhas elas estão juntas, irmãos, uma protege a outra. O lobo, que é a consideração da voz externa, quando se aproxima das ovelhas que elas estão juntas, o lobo ele não consegue discernir quem atacar. Por quê? Porque as ovelhas elas se defendem, elas começam a se movimentar em círculo entre elas, e o lobo fica esperando, eu vou nessa, não vou, eu vou nessa, não vou, porque elas estão se movimentando, e o movimento das ovelhas sincronizado é proteção. Deus não chamou você como ovelha para andar distante, Deus te chamou para andar perto. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Não ande distante, ande perto. Seja pastoreado, seja cuidado, seja discipulado, seja direcionado, seja ensinável, porque isso vai ser bênção, vai ser como óleo sobre a tua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento. O tempo não me permite pregar mais. Coloca a mão sobre a sua cabeça, você que pode, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, bom pastor. Diga: meu Pai, meu pastor. Derrama o óleo sobre a minha cabeça nessa noite. Diga: Senhor, em nome de Jesus, me ajude a ser uma ovelha que anda junto, que anda no meio, que soma, que envolva, que serve. Diga: Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Diga: Senhor, em nome de Jesus, tira da minha mente todas as vozes que eu escutei, que não vêm do direcionamento do alto, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me afasta do caminho que não pertence a Ti. Diga: Senhor, trabalhe em minha vida, me torne ensinável, me torne tratável. Deus, me ajuda a melhorar. Deus, Pai, me ajude a Te servir com excelência no Teu reino, na Tua obra, a olhar para os anjos que o Senhor colocou como cobertura sobre a minha vida, como instrumentos do Senhor para me abençoar. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé nessa noite, eu quero dizer para você que Deus vai te dar oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidades. Ele vai te dar a oportunidade de que você, quando vê seus pastores, o seu coração vai se lembrar dessa palavra. E você, no seu coração, você vai entender que Deus está te chamando para uma vida de comprometimento mais próxima, mais junto, mais envolvida, mais junto com o corpo de Cristo.
Deus não te chamou para andar pelos cantos, Deus te chamou para estar no meio, para servir, para estar envolvido, servindo ao Senhor, junto como ovelha no aprisco que o Senhor preparou para você servir. Amém, povo de Deus? E é nesse tipo de entendimento que se cumpre a palavra do Senhor, que o salmista diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos andem, vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre as orlas, sobre as vestes de Arão, sobre os vestidos. Sabe o que esse texto representa, irmãos? É na unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ser abençoado? Quer que a sua família ande, sua família prospere, progrida? Fica debaixo da cobertura, fica debaixo da autoridade. Receba oração, receba direcionamento. Quando as coisas não estão bem, lembre-se, você tem um pastor que é a representação do bom pastor na sua vida. Você tem alguém que pode orar por você, você tem alguém que pode te abençoar, você tem alguém que pode interceder pela tua vida. Você tem alguém, você tem alguém. Amém.